Seja bem-vindo, que Deus abençoe sua vida. Sou Reginaldo Pessoa e neste vídeo irei responder a um questionamento que me tem sido feito. A mulher, ela pode exercer o ministério pastoral? O ministério feminino é bíblico. Por isso quero convidar você a assistir este vídeo até o final. Não pule este vídeo para que você possa compreender esta questão, que parece simples. Eu poderia responder não ou sim, simplesmente assim, mas não é. Essa questão é complexa e precisa de uma reflexão bíblica. Quero agradecer a você que já se inscreveu, já faz parte desta família. E quero convidar você que ainda não é inscrito, deixe já o seu like e também se inscreva, aproveite, venha fazer parte desta família abençoada. Essa questão do ministério feminino, do ponto de vista bíblico, ela tem sido levantada muitas vezes e há muitas pessoas aí respondendo também aqui no YouTube sobre essa questão. Mas eu quero, de uma maneira diferente, abordar esse tema com muita responsabilidade e também com muito carinho, porque o ponto de vista bíblico, ele vai te surpreender. Sabemos que o apóstolo Paulo, temos 13 cartas atribuídas ao apóstolo Paulo, mas sabemos que apenas 7 dessas 13 são as autênticas cartas do apóstolo Paulo. Apenas 7. E uma das cartas que temos aqui em mãos, que eu quero abordar agora, é a primeira carta de Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e principalmente o capítulo de número 14, versículo de número 33 até o versículo de número 35, que diz assim: pois Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Como em todas as igrejas dos santos, as mulheres estejam caladas nas igrejas. Não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, pois é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Eu quero abordar esse tema e este versículo de uma maneira muito responsável, já falei. Quando nós encontramos esse texto nas Escrituras Sagradas, nós podemos já imaginar e nos lembrar do que está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 até o versículo 15. E se nós compararmos esse texto com o que está escrito lá em Timóteo, é semelhante. É similares os textos. E eu quero informar que toda a carta da primeira aos Coríntios, ela tem um contexto literário profundo. Mas estes versículos vão desequilibrar essa peça literária. Essa peça literária é desequilibrada quando nós colocamos estes versículos que agora pronunciado no meio desta carta. Parece que há um desequilíbrio, há um desarranjo, os estilos não é o mesmo. Não é o mesmo estilo. A hermenêutica ela começa a ter um problema. Por quê? Porque estes versículos aqui é o que está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 até o 15. E quando nós verificamos esse contexto, quando nós lemos o capítulo 14 sem esses versículos, ele fica suave, ele fica todo inteirado. Mas quando colocamos aqui, há um desequilíbrio. Então temos um problema que precisamos resolver, um problema hermenêutico. A hermenêutica vai nos exigir, nos levar para que estes versículos sejam observados com mais calma, com mais tranquilidade. Quando olhamos para o Codex Fuldenses, nós encontramos essa seguinte imagem que está aparecendo aí, que você está vendo. Isso aí que você está vendo aqui
Codex Fuldenses. Ou seja, embaixo nessa glosa é o comentário. Este comentário é como se fosse uma nota de rodapé que nós encontramos em nossas Bíblias acerca dos estudos. É o comentário que o copista, que alguém fez sobre 1 Timóteo capítulo 2. É este comentário que está aqui e que com o passar do tempo foi inserido neste capítulo. A Bíblia, ela é profunda, ela é a palavra de Deus. Eu creio na inerrância profética da Bíblia, mas para que eu possa entender a inerrância profética da Bíblia, eu tenho que entender todo o seu contexto teológico, e para entender todo o seu contexto teológico, eu preciso estudar todo o seu contexto histórico, para chegar no denominador comum, que é o contexto profético da Bíblia. Porque se eu apenas for pelo contexto teológico, eu estarei me perdendo em alguns lugares. Então eu preciso também casar o contexto histórico para que eu possa ter uma noção real do que a palavra de Deus está a me transmitir. Eu preciso conhecer o contexto teológico, eu preciso conhecer o contexto histórico para saber a Bíblia em todas as suas dimensões e entender principalmente a dimensão profética da Bíblia, na sua inerrância profética. Eu posso dizer que a teologia vai me levar por um caminho, a história, porém, me levará por outro caminho. Então eu preciso entender esses dois para casar como carne e unha e entender a dimensão profética da Bíblia. E entendendo essa dimensão profética, eu quero que você me entenda, eu vou entender e vou compreender e crer cada vez mais na inerrância profética da Bíblia. A Bíblia, ela contém histórias de vários assuntos, de vários personagens. Ela contém erros históricos, ela contém erros teológicos, ela contém erros de tradução principalmente, mas ela não contém erros proféticos. Essa é a grande questão, que os teólogos se debatem, que os estudiosos naufragam muitas vezes por não entender ou por não descobrirem a real função da dimensão profética da Bíblia. E eu preciso entender isto, partir deste ponto para analisar qualquer assunto, não é somente este tema. Então o ministério pastoral feminino aqui vai me dizer o seguinte, que esse contexto aqui do capítulo 14 da carta da 1 Coríntios, ela contradiz esse texto aqui que foi citado, contradiz outra carta do apóstolo Paulo, que é a carta aos Romanos, principalmente no capítulo 16. A carta aos Romanos foi redigida por Técio, e aqui esta carta do apóstolo Paulo aos 1 Coríntios, ela do apóstolo Paulo ainda no século I, e eu preciso entender que a carta atribuída ao apóstolo Paulo a 1 Timóteo, 1 e 2 Timóteo, é uma carta deuteropaulina que surgiu no século no segundo século. Então, há um espaço de tempo muito grande aí entre uma carta e outra, para começarmos a analisarmos. Então aqui eu vou encontrar um apóstolo machista.
Eu vou encontrar um apóstolo Paulo muito machista, um apóstolo Paulo dizendo para as mulheres ficarem caladas, que as mulheres não podem falar, não é permitido a elas falarem na igreja. Mas no início do capítulo 14, este mesmo apóstolo Paulo está nos relatando que todos podem profetizar, que todos devem profetizar na seguinte ordem, um após o outro, ou seja, ele está no geral no início do capítulo 14, e aqui ele está excluindo as mulheres. Aqui ele está excluindo as mulheres. Então, esses versículos, principalmente do 33 ao 36, são versos que contradizem o estilo literário, que contradizem o contexto da peça literária. E quando eu parto ainda para Romanos, capítulo 16, por que eu vou partir para o capítulo 16? Porque no capítulo 16, o apóstolo Paulo faz menção a 27 pessoas. A 27 pessoas ele faz menção ali em Carta aos Romanos, capítulo 16. E dessas 27 pessoas, várias mulheres. Ele começa o capítulo 16 relatando que essa carta foi entregue a uma mulher que tem por nome Febe. Essa irmã, ela foi incumbida de levar essa carta, fazer essa carta circular nas comunidades gregas, de ler esta carta e de explicar esta carta nas comunidades gregas. Então encontramos aqui o apóstolo Paulo, que é machista, em 1 Coríntios capítulo 14, delegando autoridade a mulheres no capítulo 16 da carta aos Romanos. Há uma certa discrepância nas peças literárias. E eu estou falando de cartas autênticas do apóstolo Paulo. Estou falando de cartas autênticas. Textos que sofreram interpolações literárias. Estes versículos eu posso afirmar, a história já está afirmando que o versículo 33 ao 36 foram versículos que foram interpolados aqui, foram acrescentados pelo copista, porque a Bíblia nós podemos entender que a Bíblia ela tem uma ação humana, e a ação humana muitas das vezes pode nos induzir. Eu não estou dizendo aqui que a Bíblia está ultrapassada. Eu não estou dizendo aqui que a Bíblia tem erro, que a Bíblia está errada. Não. Eu estou dizendo que a Bíblia ela é uma produção humana. Ela é uma produção humana. Não estou aqui desacreditando na Bíblia, porque eu creio na inerrância profética da Bíblia, como já afirmei. Eu tenho a fé na palavra de Deus, mas eu preciso entender o contexto teológico, o contexto histórico e o contexto profético dessa escritura. Capítulo 16 da carta aos Romanos, nós vamos encontrar vários personagens ali. Nós vamos encontrar que o apóstolo Paulo faz menção a Maria, a Trifena, a Trifosa, a Pérside, mas quero destacar que faz noção a Júnia. Capítulo 16 e o versículo 7, o apóstolo Paulo diz: saudai a Andrônico e a Júnia. Essa Júnia em especial, até o século XII, ela foi identificada sem problema nenhum por vários historiadores, João Crisóstomo, Jerônimo e vários outros. Ela não teve problema nenhum de ser identificada como mulher.
Não, ela foi identificada como sendo mulher. E aqui na Bíblia, nós encontramos este nome Júnia, que é um nome grego. E esta mulher, ela também foi incumbida pelo apóstolo Paulo, ela recebeu, ela foi-lhe delegada a autoridade. Nós encontramos um Crisóstomo dizendo, quão sábia deve ter sido essa mulher para alcançar do apóstolo Paulo o título de apóstola. Ou seja, o apóstolo Paulo deu o título de apóstola para Júnia. E essa história veio até o século XII. A partir do século XIII, então, somente a partir do século XIII é que ela virou homem. Foi que Júnia virou homem. Por quê? Porque o Egídio de Roma, para satisfazer o argumento dos defensores, dizendo que o título de apóstolo não poderiam ser entregues, ser dados, ser delegados a mulheres. Porque os sacerdotes teriam que ser homens a partir do século XIII. Mas durante 1.200 anos a história foi diferente. Mas por conveniência, a partir do século XIII, então foi extinguido esse direito das mulheres exercerem o pastorado, exercerem o apostolado, exercerem o ministério. Essa é a verdade histórica. Então, a partir do século XIII, Egídio de Roma, aliás, ele teve essa colocação e disse que era apenas um acusativo. Júnia era um acusativo do nome Junianos. Mas entendemos que, na verdade, a real situação é que é Júnia. Este é o nome, Júnia. Então temos esse segundo problema. Primeiro que aos versículos 33 do capítulo 14 até o 36 foram interpolações que foram colocadas a partir do século II também, ou mais tardio na história. E temos agora esse problema também de Egídio de Roma, desconhecendo Júnia, o apostolado que foi concedido pelo apóstolo Paulo e outras mulheres como Febe, como Maria, que já falamos, Trifena, Trifosa. Desconhecido a partir do século XIII, por conveniência da igreja. Mas encontramos também um outro argumento que é defendido, dizendo que as mulheres, por serem mulheres, não podem ministrar a ceia. É o que está lá em 1 Coríntios capítulo 11. Porque Jesus era homem e ele ministrou a ceia. Então tem que ser homem, tem que ser sacerdote apenas, não pode ser sacerdotisa. Eu quero relatar aqui que nós estamos na nova aliança e temos uma diferença, que quando lemos o capítulo 11 do apóstolo Paulo, capítulo 11 da 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo vai nos trazer uma nova imagem. Ele cria um novo tempo, um novo consenso da ceia do Senhor. Ele deixa para trás toda aquela figura do Jesus histórico. Que Jesus realizou a ceia na primeira pessoa, sim. Ele disse, este é o meu corpo que será entregue por vós. É a primeira pessoa, este é o meu corpo. O apóstolo Paulo agora deixa o Jesus histórico e ele cria uma outra esfera, uma outra dimensão, porque o apóstolo Paulo era aquele homem que Deus usava para o futuro. O apóstolo Paulo já estava pensando muito mais na frente, a longo tempo. E ele espalhou, ele criou
a ceia para que os gregos, as comunidades gregas da época, pudessem ministrar e se espalhar para todos os gentios. Porque quando Jesus ministrou a ceia, ele ministrou para os seus discípulos, que eram todos judeus. Agora o apóstolo Paulo está trazendo para os gentios, para o mundo todo. Ele sabe muito bem da tradição daquela ceia de Osíris, da mitologia também grega, a qual havia o cálice, onde o vinho era misturado com sangue ali, porque era o cálice do amor, daquela amarração do amor, que eu não vou entrar aqui nesse contexto, mas quem quiser se informe sobre essa história dessa ceia de Osíris, que vai entender muito melhor. Agora, se você quer que nós façamos vídeo, coloca aí, deixa aí seu comentário e nós podemos fazer. O apóstolo Paulo já está difundindo para o mundo gentil, para o mundo de então, um novo modo de ministrar a ceia, de celebrar a ceia. Obedecendo ao mandato de Jesus, sim. Ele trouxe da primeira pessoa, ele deixou o Jesus histórico de lado. E ele trouxe o Jesus divino agora para o cerimonial da ceia. Ele deixou o Jesus histórico lá nos anos 30, quando Cristo foi crucificado, e agora ele trouxe para esse novo tempo, espalhando, difundindo para todos os gentios o Jesus divino na terceira pessoa. Então, naquela época, quando o indivíduo ele se sentava à mesa, ele orava ou rezava, agradecendo a Deus o alimento, agradecendo a divindade, era porque esse indivíduo estava no patamar melhor, no patamar mais elevado de sua consciência com o divino. Então o apóstolo Paulo está dizendo isto, quando ele diz ali, no versículo 28, examine-se, pois o homem, ele está falando do gênero humano. Ele está falando do gênero humano, homem e mulher, como gênero, dizendo, examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. A terceira pessoa, o sacerdote, ele está agradecendo a Deus, ele está agradecendo a divindade, que no caso é o Jesus divino. Ele está agradecendo a essa divindade, a esse Jesus divino, por fazer parte desse corpo místico. Ele está agradecendo a Deus pelo alimento. Ele está num patamar mais elevado. E como é a terceira pessoa, não é o corpo dele, que no caso de Jesus era o seu próprio corpo, que havia sido entregue. Mas aqui nós encontramos a terceira pessoa. Não é o corpo dele, é um corpo representativo. Quando nós participamos da ceia, é um cerimonial de memórias. Nós participamos de um cerimonial de memórias. Fazer isto em memória de mim. Fazer isto em memória de mim. Então é o terceiro problema que foi resolvido. O primeiro problema de 1 Coríntios, onde encontramos o apóstolo Paulo dizendo que as mulheres precisam ficar caladas, igual está em 1 Timóteo. 1 Timóteo é uma carta atribuída, é uma carta deuteropaulina atribuída ao apóstolo Paulo, porém, ela é escrita já no século II. O apóstolo Paulo, ele viveu, ele foi contemporâneo. Ele foi contemporâneo dos discípulos e de Cristo. A carta a partir do século II foram cartas escritas por outras pessoas, porque nós não podemos afirmar a real autoria dos evangelhos e nem das cartas também.
foram cartas atribuídas ao apóstolo Paulo. Agora sabemos que ele tem 7 cartas autênticas. E se você quer que nós façamos também um vídeo sobre essas cartas autênticas, cartas deuteropaulinas e tudo isso aí para que você possa entender melhor esse contexto do Novo Testamento, deixa também no comentário, faça o seu comentário, porque estamos aqui, mas precisamos saber se você realmente está acompanhando e se há um interesse. Esse primeiro problema foi resolvido, esse versículo foram interpolações bíblicas. O segundo problema, nós encontramos lá em Romanos que o apóstolo Paulo, ele delegou autoridade às mulheres. Até autoridade como apóstolo, como delegou a Júnia aí, que está na história. E nós precisamos conhecer a história, o contexto histórico desta Bíblia Sagrada. E o terceiro problema é o problema da ceia, que as mulheres não podem porque Jesus era homem, e só o homem pode. Então, encontramos que isso aqui também é uma narrativa que não está no contexto claro das Escrituras, mas o apóstolo Paulo, trazendo para a terceira pessoa, ele está incluindo também as mulheres neste cerimonial. Podemos concluir que as mulheres podem e devem exercer qualquer ministério que Deus lhes delegar, que Deus lhes conceder. As mulheres têm toda a liberdade, biblicamente. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe. E se você ainda não se inscreveu, eu te convido, vai lá, se inscreve. E se gostou deste vídeo, deixa o seu like. Eu te convido a estar comigo no próximo vídeo, se o Senhor assim permitir.